E aí, dona Jana, bora começar? Peraí que eu tô publicando um negócio aqui. Publicando o quê? Pronto, publiquei. Um post pro pessoal assistir, ouvir o F Genialidades. Que isso? Vambora, meu amor. Bora! Efigenialidades, Criatividade e escrita. o podcast do Fantástico Guia. Então vamos nessa, meu amor. Vamos nessa porque chegou a hora de falar sobre publicação. A gente sabe que vocês estavam aí ansiosos Ansiosos, por esse tópico, né? Um tópico que com todo mundo, certeza. todo mundo quer botar história no mundo. O que é isso, dona Jana? Que Não, botar a história no mundo ânsia não. é Quer que essa? o mundo leia a sua história, porque botar no mundo é quando você Ih, escreve. Aí, ó. olha aí, Quer que o olha mundo leia a sua ela história. já. Olha ela já trazendo aí questionamentos, mas hoje falaremos de algumas coisas que já foram até tratadas aqui em episódios anteriores. Então, quando isso acontecer, meus amores, a gente só vai falar assim, ó, tem episódio anterior, deem uma olhada aí, Vai porque lá já tem um ouvir. monte de episódio lançado, mas a gente ainda tem bastante coisa para falar quando o assunto é publicação, dona Jana. Exatamente. E olha, a gente sabe que toda vez que a gente vai falar de publicação, a galera aparece aqui já achando que a gente, ó, vai dar dica de como publicar, onde publicar e tal, não sei o quê. Pode ser que a gente faça isso? Pode ser, mas a gente está aqui para tratar a publicação de uma forma um pouco mais detalhada, certo? Uma forma. Holística, quer bem? Gostou? Sou Meu meio Deus coach, do céu. né? Holística. Meio? É, bem coach. Meio, dona Jana. Mas, ó, é claro que a gente poderia começar aqui falando sobre autopublicação, mas já tem episódios sobre isso, certo? Já falamos sobre autopublicação Certo. bastante. Sim. Que é uma forma aí, só para resumir, muito acessível para você publicar sua história, porque você não precisa de ninguém. Mas vai ouvir o episódio que lá a gente fala várias coisas sobre vantagens, desvantagens, como fazer e tudo mais. Mas eu acho que talvez a forma mais primária para você publicar hoje em dia. E a forma até mais acessível, eu diria, né? Uhum, Acho que sim. a gente acaba sempre batendo muito na tecla da autopublicação, porque a gente sabe que dentro do nosso mercado editorial, a gente tem umas furadas acontecendo aí. E Exatamente. a galera que está na ânsia de publicar acaba caindo numas furadas justamente porque não cogitou a possibilidade da autopublicação, né? Então, cai numas historinhas aí de uma galera que cobra para publicar o que Uhum. os autores escrevem e tudo mais. Lembrando que se você é autor e você está pagando para publicar, Tem algo acenda o errado. sinal de alerta. Uhum. Tem algo não está certo, dona Jana. E Algo assim, realmente não está pagando para certo. publicar em dinheiro, em exemplares que você tem que comprar, em exemplares que você tem que vender a todo custo, senão você tem que pagar. Tudo isso é pagar para publicar, né? O ideal seria você estar Exatamente. recebendo para publicar. Mas a É, autopublicação é um lugar em que você não vai pagar para publicar, se você for fazer um e-book, ou no máximo você vai pagar ali, tipo, um valor de um ou outro serviço, se você quiser fazer com um profissional, mas a gente sabe que a autopublicação uhum. permite que você faça tudo sozinho ou utilizando pessoas ali voluntárias, mas se você tiver um dinheirinho e tiver que pagar alguma coisa, a gente recomenda muito mais que pague os serviços do que pague para publicar em algum lugar. Uhum. Mas é um formato legal, né? Acho que é um primeiro lugar. Mas, de novo, escutem o episódio de autopublicação, porque lá a gente falou bastante sobre prós, contras, detalhes e tudo mais. E a gente pode começar por um queridinho nosso, que é o mercado de ficção curta. A gente teve Uhum. recentemente um episódio sobre ficção curta, e é realmente um mercado no qual a gente sempre vê a possibilidade de iniciar, né? Então, a gente conhece muita gente que começou por esse mercado aí de ficção curta. A gente começou por esse mercado também, né? A gente, querendo ou não, ali foi se testando e estando em contato aí com outras pessoas, outros editores, outros autores por meio desse mercado de ficção. E é um mercado, dona Jana, que aqui no Brasil, neste momento, não está tão aquecido assim, mas Uhum. para a galera que escreve em inglês, existe um universo a ser explorado, certo? Certo. É um espaço que você consegue vender principalmente para revistas e antologias. Acho que são os dois lugares para onde Uhum. você vai conseguir vender ficção curta, né? E como o Diogo bem disse, aqui no Brasil a gente já teve muito mais espaço para isso, muito mais revistas rolando ali simultaneamente do que hoje. Hoje a gente tem algumas revistas operando ainda,
Inclusive a Cascártica, que é a nossa revista escola lá do Fantástico, aqui do Fantástico Guia, né? A gente vai deixar o link aqui para vocês lerem a primeira edição da Cascártica. Muito em breve a gente vai estar lançando, acho que quando esse episódio for ao ar, a gente vai estar muito perto de lançar a segunda edição, ainda não vai ter lançado, mas... E dependendo de quando você tá ouvindo esse episódio aqui, não sei se já vai ter já lançou, verdade. edição, se já foi lançada a Cascártica. A gente não sabe do futuro, mas, enfim, existe a Cascártica. Isso. Mas no mercado anglófono você tem muito mais opção, muito mais revista lá, muito mais. Quando eu digo muito mais, é numa quantidade realmente mais significativa de lugares para se publicar, né? E aí também você tem várias modalidades dentro da ficção curta. Então você vai ter modalidades que não vão te pagar, que vai ser, né? Você vai publicar e vão te pagar, quando muito, alguns poucos centavos, até as modalidades de pagamentos profissionais, que são os que hoje é 8 centavos de dólar por palavra. Mas às vezes você vai ser pago até mais do que isso dá, às vezes, 2, 3, 5 mil reais aqui no Brasil, dependendo do tamanho da história que você manda. Então é um caminho, sim. O único problema da ficção anglófona é que você tem que escrever em inglês, ou você tem que arranjar um tradutor para traduzir para o inglês, se você quiser publicar ficção curta em inglês. Mas, de novo, tem esse espaço aqui no Brasil. Eu queria até te perguntar uma coisa, Dioguinho. Você acha que hoje em dia, participar dessas antologias de múltiplos autores, acha que é um válido, assim, que é um caminho que vale a pena? Porque aqui, de vez em quando, já teve mais, mas de vez em quando a gente vê umas antologias abrindo para a galera publicar junto com vários autores. O que você acha sobre isso? Então, a gente tem que ter cuidado com as armadilhas editoriais, né, dona Jana? Porque, assim, essa acaba sendo uma grande armadilha, né? Quando a gente está falando aí sobre, pelo menos as armadilhas que são mais recorrentes, essa coisa da antologia, da coletânea, ela é muito recorrente e ela faz com que muita gente acabe caindo nesses golpes aí de algumas empresas que se passam por editoras, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com esse tipo de prática, né, que infelizmente é algo que é difundido, não está aí desde hoje, a gente já tem aí anos de mercado editorial, a gente vê essa situação se repetir aí, vira e mexe, né, a gente fica sabendo de coletâneas que deram problema, antologias que deram problema e tal, e tudo começa com essa coisa de ter que pagar para publicar, né, ter que pagar para publicar, ou então, você não tem que pagar para publicar, mas a publicação, né, oferece um serviço editorial. Então, você tem que pagar pelo serviço editorial, você tem que pagar pelos exemplares. Então, isso pode ser, sim, uma grande furada, a depender aí até de quanto você tem que colocar a mão no bolso para poder participar disso, né? E o que acontece muitas vezes é a pergunta que eu lançaria, que eu acho que a gente já até conversou sobre isso, né, em algum outro episódio: quantas vezes você aí que está escrevendo, chegou e pegou uma coletânea de autores nacionais e falou, vou ler essa coletânea aqui? Eu quero que você se faça essa pergunta, porque os leitores vão, né, partir desse lugar. E se você não tem, né, esse costume de fazer isso, por que é que você acha que outras pessoas terão esse costume e vão adquirir esse exemplar aí nessa coletânea que você está pensando em participar? Então, pense nisso. A gente é muito a favor de ficção curta, a gente falou do episódio de ficção curta, o quanto a gente já leu de autores brasileiros, como isso foi legal pra gente, sabe? A gente chegou à conclusão que a gente já leu quase milhares. Acho que beirando milhares. Exato. Então, assim, a gente já leu muito autor brasileiro, justamente porque a gente trabalhou e trabalha com ficção curta. E a gente quer muito que o mercado de ficção curta aqui no Brasil volte a ter dias melhores, né? A gente sabe que, como a Joana falou, né, o mercado lá fora é um mercado mais amadurecido, é um mercado no qual circula mais dinheiro, e circular mais dinheiro faz com que você tenha mais gente tentando publicar. A gente sabe que isso acontece, então a gente quer muito que isso volte a ocorrer aqui no Brasil, mas para que isso volte a ocorrer também, a gente precisa que nós, como autores, também estejamos aí produzindo e, querendo ou não, incentivando esse mercado. E aí, Joana... Mas antes de você passar para o próximo tópico, deixa eu só falar um pouquinho rapidinho sobre esse negócio da coletânea, que eu acho que mesmo que não seja uma armadilha, mesmo que não seja um desses caminhos de tem que pagar para publicar, tem que comprar exemplar e tudo mais, eu acho que muitas vezes o chamariz dessas coletâneas publique. A pessoa quer publicar pela primeira vez. A pessoa quer publicar a todo custo. Você falou um pouco disso antes da gente falar disso. Então, eu recomendaria que antes de você engrenar numa dessa,
você pause um pouco, exercite um pouco mais a escrita e tudo mais, porque assim, às vezes não é porque a gente tem uma história pronta que a gente vai lá, vai publicar uma história, entendeu? Então, não. Então, é só Só o isso. quê? Não, só isso. Então Só tá isso. bom, meu amor. Você se confundiu com alguma coisa aí, dona Jana. O que Eu aconteceu aí? me confundi. Não, mas é só isso. Então, assim, é que daí às vezes tem coisa que a gente vai falar, mas é melhor não falar, né? Então deixa quieto. Entendi, meu amor. Mas olha só, a gente falou de autopublicação e é muito comum quando a galera ouve falar de autopublicação associar ela à Amazon, né? Uhum. E, cara, acho que, novamente, a gente já conversou em outros momentos aqui sobre a questão da Amazon. A gente acha problemático, de certa forma, que a Amazon tem um certo monopólio ali, né? Em relação à publicação, é perigoso até. A gente pode até depois falar sobre isso melhor em um outro episódio, mas ainda assim acaba sendo a plataforma que oferece essa possibilidade, né? Principalmente no digital, de você se autopublicar e de atingir um público leitor, né? Porque a gente sabe que realmente a gente tem ali uma quantidade imensa de leitores esperando histórias, né? A questão é, assim como a gente está nesse momento no qual a gente tem ali muitos leitores, a gente tem muita gente escrevendo também, muita gente publicando. Então, são milhares de obras ali que estão sendo publicadas o tempo todo e fazendo com que a gente tenha uma concorrência muito acirrada também. Então, a Amazon ela tem prós e contras para quem está aí querendo publicar. Eu acho que o maior contra neste momento, deixando de lado toda essa questão também que eu já mencionei do perigo que é a gente ter ali uma concentração maior de leitores na Amazon e tudo mais, mas o maior contra acaba sendo tão fácil você publicar que muitas vezes você não tem aquele freio para falar, eu devo colocar isso aqui no mundo? Será que é a hora de publicar isso aqui? E aí eu queria trazer uma pergunta, dona Jana, não só para você, mas Boa. também para todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Por que é Uhum. que você quer publicar? Por Uhum. quê, Jana? O que faz você achar que você quer publicar essa história? Boa. Eu acho que essa é uma pergunta que eu não consigo responder de uma vez só, porque eu acho que cada história você tem que fazer esse raciocínio. Então, assim, Jana, por que você quer publicar? Depende, o quê? O que eu escrevi, sei lá, ontem, talvez eu não queira publicar ainda, entendeu? Mas porque era uma história que eu escrevi para tirar alguma coisa que estava me angustiando da cabeça. Então, tem essas histórias que eu quero escrever para, né? Ou tem histórias que eu quero escrever para experimentar algo, que não necessariamente eu quero publicar. Então, assim, eu quero fazer uma coisa mais experimental que até ficou ok, mas não sei se é exatamente isso. Vou deixar ali, uma hora eu penso se eu faço alguma coisa com isso. Então, caso a caso, eu faria essa pergunta e eu recomendaria muito que as pessoas que estão ouvindo nossos episódios e que escrevem, que estão começando ou não, façam essa pergunta de uma forma bem honesta consigo mesmo, assim, sabe? Por que você quer publicar? É pelo prestígio? É pelo dinheiro? É pelo... Porque, assim, todas essas questões ali, você vai ter uma série de preocupações para se ter, assim. Então, você quer publicar pelo dinheiro? Você vai ter que publicar alguma coisa que a massa, né, para entre aspas dizer, porque são várias categorias, quer ler, e ainda você vai ter que contar com a sorte, ainda você vai ter que contar com, enfim, uma série de fatores que podem não acontecer quando você publicar essa história. Então, vale a pena tentar publicar pelo dinheiro? É um risco grande que você corre com uma mínima chance de você realmente obter um dinheiro significativo. Se você quiser publicar lá fora, por exemplo, pelo dinheiro, você vai ter que escrever muita coisa para mandar muita coisa para lá para ter uma chance de vender com regularidade e receber um valor com regularidade. Então, não, eu quero publicar pelo prestígio. Então, você acha que se você quer publicar pelo prestígio de ter algo publicado, você acha que publicar por uma antologia de uma editora desconhecida vai te trazer esse prestígio? Tem que fazer essa análise, provavelmente não. Aí, né, você vai ter que ir navegando todas essas perguntas, assim. Eu acho que é uma pergunta que ela tem uma resposta que depende muito de qual história, qual momento você está falando e tudo mais. Entendeu? Se você quer publicar por dinheiro ou prestígio, não publique. Porque, Não publique. assim, são duas motivações aí que eu vou Eu desencorajar também. aqui, logo de cara, dona Jana. Eu Eu acho diria que para você... ser se vier como uma consequência, muito que bem, se não...
Exato, exato, exatamente. Mas eu acho importante a gente deixar isso aqui registrado, né? Porque eu falei, né, essa facilidade de publicar que a Amazon traz, ela pode ser um tiro no pé. Ela Aham. pode realmente jogar contra você. E eu lembro que, justamente por ter começado a minha trajetória no mercado de ficção curta, né, lá fora, eu vi ali muitas histórias minhas sendo rejeitadas que, naquela época, eu fiquei pé da vida. Falei, pô, sacanagem, né? Vai Hum, rejeitar isso aqui. Mas hoje em dia eu dou graças a Deus de não ter sido publicado. Hoje em dia eu sim. olho para trás e eu falo, nossa, ainda bem, Ainda porque bem, é. eu já olho e falo, não é uma história que eu gostaria de ter ali no meu portfólio, por exemplo. E algo que me deixa muito feliz é as histórias que eu consegui publicar são histórias que eu olho e eu falo, porra, que legal, sabe? São histórias Uhum. muito legais. Então, Você você pode ter até ver, também. você pode até ver que você evoluiu, mas Sim, para o contexto, quando você publicou, é uma coisa que ainda te dá orgulho, né? Eu tenho um pouco disso também. exatamente. Então, assim, acho que a gente tem que levar isso em consideração também na hora de publicar, sabe? Essa questão da maturidade. É muito comum para quem está entrando agora no mercado, né? Quem, comecei a escrever, vou virar autor, vou virar não sei o quê. É muito comum essa ansiedade de colocar coisas no mundo, né? De Sim, publicar coisas, de deixar isso disponível para outras pessoas. E a gente percebe que nessa ânsia você acaba não tendo filtro algum. Isso é muito perigoso, principalmente se você está pensando aí em ter uma carreira, né, como sim. escritor, sabe? Se você é importante que você se dê o tempo de amadurecer. Então, leve isso em consideração aí quando você estiver pensando por que é que você quer publicar. Mas, dona Jana, eu gostaria Hum, de trazer uma outra forma de publicação hum. que eu acho super legal e é uma forma de publicação que faz com que você tenha um apelo para uma comunidade, que é o financiamento coletivo. Boa. É, a gente já até falou bastante sobre financiamento coletivo no outro episódio, né, de autopublicação. Sim. A gente falou um Uhum. pouquinho sobre ele, mas só lembrando para vocês, é aquele financiamento coletivo em que os valores que eu falei para você, você vai gastar do seu bolso e tal, quando você faz autopublicação mesmo, você vai financiar entre pessoas que apoiam ali o seu projeto e que podem querer que o seu projeto dê certo, né? Então, sim, é um espaço, eu acho muito legal, eu gosto muito do composto ali da comunidade, de você construir algo com outras pessoas que já gostam de você ou que estão te conhecendo e tudo mais. Mas, como a gente falou no outro episódio, é um formato de publicação que exige muita responsabilidade, porque é um formato que você vai ter que fazer tudo sozinho com o dinheiro de outras pessoas. Porque uma coisa é você fazer sozinho, com o seu dinheiro cagar, fazer errado, ter que refazer, atrasar, whatever. Isso você lida com seus próprios essas Uhum. próprias questões ali e os efeitos desses erros que você provavelmente vai cometer, se você está começando, isso é normal, eles cabem apenas a você ali gerenciar, né? Mas quando você está falando de dinheiro da galera, então você tem que entregar aquele produto. Não existe opção de você. Nossa, eu orcei que ia ser 10 mil reais, agora vai ser 50 mil, eu não consigo tirar 40 mil do meu bolso, então eu vou Sim. simplesmente ficar com esses 10 mil reais e deixar quieto. Não, você tem que dar uma justificativa para quem, né? Você tem que prestar contas, acho que é isso. Então é um formato de publicação que eu acho muito interessante. Eu gosto muito, principalmente pela coisa filosófica mesmo, de você ter pessoas construindo com você, pessoas confiando no seu potencial, pessoas apoiando ali com dinheiro, com tempo, com às vezes divulgação também. A galera tá ali animada com o projeto seu, tá divulgando para outras pessoas, falando dele e tudo mais. Mas muito cuidado, que é um método de publicação que, a menos que você tenha uma pessoa que provavelmente você vai estar pagando, que para te guiar nesse processo, um consultor, qualquer coisa do gênero, você está fazendo tudo sozinho, sem ter experiência, se você está começando. Então, Uhum. né, se você for fazer, de repente faz um pequeno, né, faz um que você consiga cobrir se você tiver gastos inesperados, faça no momento em que você tem com o que cobrir esses gastos inesperados, né, dinheiro para tal, ou faça com pessoas que já conhecem, que já estão acostumadas, né, então, mas é um caminho que eu acho muito legal, assim, eu gosto também. Eu Como sou muito sempre, apoiadora de financiamentos coletivos. Como sempre, a gente vai bater na tecla de espere, tenha maturidade Uhum, antes de exato. publicar. E aí, quando você, né, tiver no momento ali de publicação, você considere aí o financiamento coletivo, porque foi o que a Jana falou, cara. A questão do financiamento coletivo faz com que você esteja em contato com uma comunidade, faz com que você tenha pessoas que acreditam em você, no seu projeto, apoiando você. E a Sim. gente tanto acredita, dona Jana, que a gente tem o catarse.me do
Efigenialidades. Então, vocês podem ir lá, catarse.me/efigenialidades, e vocês podem apoiar e fazer com que esse podcast aconteça, porque é só com a ajuda dessa galera que está contribuindo, que chega junto com a gente todo mês ali, que a gente consegue fazer o que a gente está fazendo aqui, só que a gente também recompensa todo mundo que está junto com a gente, né? Então, tem umas recompensas legais ali, ó. Tem feedback que chega por áudio no WhatsApp, tem SOS de escrita, tem a tiragem dos guias. Então, assim, interessou? Entra lá no catarse.me/fgenialidades e dê uma olhada no nosso financiamento coletivo, dona Jana. Sim, se você estiver assistindo, eu estou apontando para você o link, que agora eu descobri que está invertido na tela, então eu estou apontando. Agora tá certo. Mas você também pode encontrar o link no comentário fixado. Então, se você só quiser clicar, você pode clicar aí no seu celular ou no seu computador, certo? Dona Jana, e agora chegaremos no momento de falar sobre publicação em editoras. Já temos episódio também falando sobre publicação em editoras, mas nunca é demais, né? Trazer esse tópico. Nunca é demais, a Dona Vivi aí pulando novamente. Eu fiz o tchan, aí ela achou que eu tava brincando com ela, resolveu pular aqui no meu colo. É a nossa CEO aí fazendo presença. Exato, ela tá supervisionando para ver se a gente tá fazendo certo o episódio. Tá bom assim para você? Ver se a gente tá mandando bem, dona Jana. Ela me deu um beijinho. Tá lá, de olho nos nossos apoiadores e tal. Então, assim, importante ter Dona Fifi aqui com a gente. Participação especial. Mas, meus amores, querem publicar em editoras grandes, editoras tradicionais? Maravilha. Agora, o caminho é longo. Costuma ser longo, né, dona Jana? O que você pode trazer aí? Você, que muito em breve... Assim, vamos lá. A gente não sabe quando você está ouvindo esse episódio aqui, mas a depender do momento, ou dona Jana está prestes a lançar seu livro pela gigante editora Aleph, ou esse livro já está publicado, meu amor. É verdade, é verdade. E foi uma longuíssima jornada mesmo. Você falou que é um caminho longo. Eu tô, escrevendo há pelo menos 10 anos aí, publicando, né? O meu primeiro livro foi publicado há mais de 10 anos, agora em 2026. Então, sim, foi um processo muito longo, mas eu fico muito feliz de eu ter esperado tudo isso, a maturidade que eu tenho hoje, o nível de escrita que eu tenho hoje, não só a maturidade de escrita, mas a maturidade profissional, maturidade psicológica até, de saber lidar com o que quer que vá acontecer com esse livro, se ele for muito bem, se ele for muito mal nas vendas. Eu acho que eu tenho uma maturidade hoje que eu não tinha 10 anos atrás, né? Então, sim, mas é o que eu diria sobre esse caminho, que a gente já falou bastante no episódio sobre publicação editoras, ouçam lá, porque a gente falou sobre bastante coisa, né? É que quando você publica para uma editora, você acaba sendo mais um na multidão. Você acaba sendo grande, né? Uma editora grande, uma editora já conhecida. Você acaba sendo uma pessoa ali que está dividindo espaço, atenção, investimento em dinheiro, investimento em tempo e tudo mais, de um hall ali de escritores, de outros escritores, alguns mais bem-sucedidos que você, ou mais que já publicam há mais tempo, ou que tem números ali. E a gente tem que saber gerenciar isso bem, assim, né? Então a gente tem que saber que a editora não vai parar tudo para tratar a gente como se a gente fosse um best-seller, a menos que você seja um best-seller. Se você for um best-seller de verdade, né? E aí um best-seller de verdade não é um best-seller que ficou um dia na lista lá dos mais vendidos de livros com protagonistas que têm 14 anos e são diários, tipo isso. Você vai ter realmente uma atenção ali da editora, mas daí provavelmente você nem estaria escutando esse podcast, né? Então, só saiba que esse caminho de publicar em editora, depois que você consegue, você tem que ter muito pé no chão, de que você está ali dentro de um contexto muito diferente. E para você chegar nesse lugar, você precisa ter muita paciência. Então, você vai mandar seu manuscrito para muito lugar que nem vai te responder. Você vai ter que fazer muitos contatos, e fazer contatos, que eu digo, é estabelecer contatos duradouros e longevos com pessoas do mercado. Então, muitas vezes você vai conhecer uma pessoa hoje que ela não é editora, mas vai passar 5 anos e ela vai ser publisher numa grande editora. O relacionamento sincero, honesto, que você construiu com essa pessoa, porque vocês têm pensamentos em comum, porque você gosta dela, do conteúdo dela, ou do trabalho dela, pode sim ser a diferença entre ela falar, nossa, vou ler a história do Diogo, porque o Diogo fala comigo desde sempre ali, e a gente tem um laço, né? Eu tenho um interesse, eu tenho uma afinidade com o Diogo, então eu vou ler o material dele.
Então, é isso, você tem que estar construindo. A publicação em editora, para mim, é uma coisa que é construída, a menos que seja um caso muito raro de ganhar um concurso ou qualquer coisa do gênero, eu acho que é uma coisa que você constrói ao longo de anos, escrevendo, aperfeiçoando sua escrita, mas aperfeiçoando também os contatos que você tem, sua presença no mercado, né? Você, às vezes, vai ter que, sei lá, fazer uma publicação de conteúdo consistente para as pessoas te notarem, né? Ter um perfil em algum lugar, ter um podcast, ter um blog. Então, isso é uma coisa que você constrói, assim, com o tempo. É bom você ter falado isso, porque, assim, editoras, por regra, não abrem para receber originais, sabe? Então, assim, pode ser que exista uma exceção ou outra em algum momento da história e tal, mas, por regra, uma editora grande, ela não vai estar aberta a ler o que você está escrevendo e considerar se vai publicar ou não. Não é assim que as coisas funcionam hoje em dia. Se tem alguém aí vendendo curso para você, dizendo que vai te dar lista de contato de editores para você mandar o teu material e tal, manda essa pessoa a merda, porque é um puta de um charlatão e tá te enganando. Tá te enganando com certeza. Então, assim, caiu em algum material aí de alguém que se diz escritor, não sei o que, não sei o que lá, e o cara tá dizendo que isso... não... Aproveita e quando você assinar o curso, você vai ganhar aqui uma lista de editoras para você mandar o seu coisa com todos os contatos, não sei o quê. Manda em fé na bunda, porque não é verdade, tá? Não vai rolar, não é assim que funciona, tá? Publicação por uma editora tradicional, outro ponto que é interessante a gente bater na tecla aqui, é algo que vai colocar você ali sob o holofote, tá? Então você vai ter ali holofotes na sua direção, apontando para você, você vai ganhar uma posição de certo destaque, e a gente sempre gosta de falar que você precisa pensar em, você está pronto para lidar com essa posição, assumir essa posição de estar em destaque? Porque, assim, a editora é uma empresa. A editora, quando se propõe a publicar um autor, ela está fazendo um investimento naquele autor. E é claro que a editora vai ficar de olho em quantos exemplares aquela obra está vendendo. Como é que aquela obra, dentro ali de uma livraria, está alcançando os leitores, qual é a repercussão dela e tudo mais. Então, muita gente acha que, não, eu preciso conquistar um espaço numa editora grande e tal. Gente, isso não é um fim, pelo contrário, você vai continuar trabalhando, você vai continuar escrevendo, só que agora você tem uma expectativa que foi criada. Então, criou-se uma expectativa, a editora olha para você, e ao mesmo tempo que ela olha para você e ela está vendo quanto você está vendendo, ela está de olho também em quanto o outro autor brasileiro lá que ela está publicando está vendendo. Então, tudo isso faz com que você esteja numa posição que talvez você ainda não esteja pronto para estar se você pulou etapas aí. Então, pensem com cuidado. A Jana mencionou concurso, por exemplo. É muito comum que existam concursos aí que a Amazon faz isso, a gente teve do TikTok recentemente também, agora em 2025, se não me engano. Olha o que acontece. Você participa de um concurso, né? Algumas editoras ali se propõem a publicar o vencedor daquele concurso. Só que aí o que acontece? Vamos lá. Você escreveu, você ganhou, você conseguiu publicar pela editora. Será que a sua obra vai conseguir ter um bom desempenho ali? Porque no concurso do TikTok, por exemplo, se eu não estou enganado, havia também um investimento do TikTok em marketing, em marketing e tudo mais. Então, assim, você imagina, né? Você ganhou o concurso lá, aí você vai publicar pela editora, aí a editora está vendo que o TikTok também está botando um dinheiro e tal, não sei o quê. Vamos dizer que esse livro não vá tão bem. Será que você vai ter uma outra chance de publicar por aquela editora? Sim. Eu não sei, estou falando de coração, assim, eu não sei o que vai acontecer. A gente está em 2026, né? Não sei como é que Mas querendo ou não, uma expectativa é colocada sobre você é muito diferente da expectativa que se coloca num autor que está começando e que ele tem toda a possibilidade de ter um livro que não tem tanto sucesso, digamos assim, entre muitas aspas, né? E constrói, a editora permite que você vá construindo isso. O livro se pagou, então é o que importa, vamos fazer um outro. Até uma hora que um livro estoura, que o livro, né, você já não tem, quando você está assim com um monte de investimento em cima, a expectativa é que esse investimento tenha algum retorno. E isso não depende só da qualidade do seu livro, isso que é o mais cruel.
Eu acho que talvez seja mais Exato. complicado, sabe? Porque não é só tipo, eu acho que o meu livro tá ótimo, eu acho que o meu livro aguenta o tranco. Ele pode até aguentar, mas assim, depende de tanta coisa. Hoje em dia, principalmente, né, que a gente tá falando de um marketing ali muito viral, né? Então, às vezes, você vai ter sorte de um livro que já foi publicado há anos viralizar e vender, esgotar, mais um livro que lançou, que você tá tudo dentro do conforme, tá na trend certa, tá o tipo de gênero que as pessoas querem ler, nananã. O livro pode ser excelente, se ele bombar um outro livro parecido com ele, pode ser que ele fique escondido, e aí a gente não sabe, né? Então, eu acho que é isso, você ergue muito, assim, a barra para uma primeira ou para primeiras publicações, quando você publica para uma editora grande, né? E aí, acho que você falou de concurso, esse também é um caminho de publicação, mas que tem todas essas questões, né? E aí você vai ter concursos também, às vezes, de ficção curta, que daí eu já acho que tá um pouco mais tranquilo, né? Às vezes você vai ter um ou outro concurso de ficção curta que pode ser, sim, um caminho para você fazer uma primeira publicação e tudo mais. Mas eu acho que vale ter tudo isso em mente, assim. Quando você ganha algo, ou um prêmio, às vezes tem isso também. Às vezes você ganha um prêmio e uma das recompensas do prêmio é você ser publicado por uma determinada editora. Você também já vai começar com uma grande... tipo um prêmio Kindle, por exemplo, de literatura, né? Ele é um concurso que você recebe um valor, mas você recebe também a recompensa de ser publicado por uma editora grande, sendo que o seu livro está, até o momento, autopublicado. De novo, você vai ter os olhos ali em você, tem que performar do jeito que eles vão querer que performe. Então, tem que tomar cuidado com isso. Exato. E é claro que, assim como a gente fez no episódio sobre editoras, tem essas empresas que se passam por editoras, né? E, novamente, se você quer, né, entender mais sobre isso aí, existe um episódio dedicado só a isso, mas algo muito comum no mercado é que existam essas empresas aí que se dizem editoras que vão cobrar para publicar o seu livro, né? E essa cobrança ela pode ocorrer aí de várias formas. Ela pode ocorrer ali fazendo com que você seja obrigado a adquirir alguns exemplares. Ela pode ocorrer mesmo na cara dura, mesmo cobrando, tem que pagar tanto, não sei o que e tal. Então, existem várias formas aí, né, de captar dinheiro de pessoas que querem publicar. E essas são as pessoas que são os alvos, né, certos. Então, por isso se faz tão importante a gente ter um episódio sobre publicação, porque muita gente vai perder dinheiro nisso, como muita gente já perdeu e teve péssimas experiências, tá? Isso acontece. Então, algo que, novamente, a gente vai bater na tecla é: se você está pagando para publicar, algo não está certo. Algo não está certo. Uma editora, se a gente vai pegar ali o que é uma editora, né, a definição do que é uma editora, a gente está falando de uma empresa que vai assumir riscos. O risco não é do autor, o autor já fez o trabalho dele, o autor escreveu. Então, se você está numa editora em que você tem que ficar igual um maluco vendendo livro, tentando vender livro, bater meta, não sei o quê, você está num lugar no qual você, muito provavelmente, terá problemas, tá? Então, a gente acha muito importante dizer isso aqui, por quê? Porque não é de hoje que isso ocorre, isso continua acontecendo, e a gente vê muita gente desistindo, às vezes, né, de publicar outras obras, ou de continuar aí a trajetória na escrita, justamente porque teve experiências como essas. Então, a gente espera que esse episódio que a gente está narrando aqui chegue em pessoas que estão cogitando isso agora e vão falar: epa, calma aí, será que é isso mesmo? Porque acontece bastante e é algo que dói de ver, assim, porque a gente vê gente muito talentosa, pessoas que realmente, né, poderiam ali ter uma trajetória muito legal na escrita, desistindo disso só porque acabaram caindo aí, não só, né, porque acabaram caindo aí nas mãos de pessoas problemáticas dentro do mercado editorial. Sim, exatamente. E eu acho que tem um outro tipo de autopublicação, que é a autopublicação por plataformas gratuitas da internet, gratuitas para publicação e para quem lê. Acho que podemos falar de várias, mas a gente tem, por exemplo, o Medium, que é uma plataforma que teve um boom bem grande há um tempo. Agora aqui no Brasil acho que tem menos, mas lá fora ela é muito bombada, né? Que é um espaço que as pessoas publicam. É bem bombada, mas eu tenho a impressão que o Medium acaba sendo, tanto o Medium quanto o Substack, que é uma outra plataforma que a gente pode falar, eu tenho a impressão, fonte e voz da minha cabeça,
que são plataformas que valorizam mais a publicação de não ficção. Elas têm pessoas que publicam ficção, sim, mas eu tenho a impressão que são lugares onde as pessoas vão mais para ler artigos, às vezes sobre literatura, às vezes sobre escrita e tudo, mas mais de não ficção, que é um lugar legal para se começar também, né? Às vezes a gente tem ideias sobre a nossa própria aprendizado sobre escrita. O Curta Ficção, que foi o podcast que eu tive há anos, né? Ele nasceu um pouco do Thiago Lee, que era o host que me convidou para participar, e o Rodrigo Cis Mesquita, a Paola, da gente compartilhar muito a nossa experiência estudando escrita, muito com base no Writing Excuses, né? Que é um podcast gringo. Então a gente começou a produzir conteúdo com base no que a gente estava fazendo. Eu acho que o Medium e o Substack são espaços legais para se construir uma base também de pessoas que estão ali lendo você e tal. Inclusive isso que eu falei da construção que você faz dentro do mercado, se um dia você quiser publicar numa grande editora, numa editora convencional, mesmo que ela não seja grande, seja média, enfim, esses espaços podem ser um ótimo lugar para se começar, sabe? Então, você tem um Medium ali, você tem um Substack que tem... Não precisa ter bilhões de leituras, mas que tem uma audiência que as pessoas te conhecem, elas vão te encontrar num evento, vão falar, pô, você que escreve aquele Substack sobre escrita, você que escreve aquele Substack sobre o que você está estudando, sabe? E um dos meninos da técnica que disse que é muito bom também para criar a prática da escrita, porque é um lugar que você vai publicar gratuitamente, vai ser lido gratuitamente. O Substack, o Medium, ele é mais uma plataforma fixa, mas o Substack você permite que você envie a newsletter para as pessoas também, o que pode ser muito legal hoje em dia, né, que as pessoas têm essa dificuldade de saber o que elas vão consumir. Se elas têm um material chegando no e-mail delas toda semana ali que elas têm interesse, é sempre um lembrete para ela ir lá e, né, ver o seu material. A gente tem o nosso Substack, a gente pode deixar o link aqui, que é o nosso boletim de ocorrência, em que a gente não escreve... Chega toda semana, a gente não escreve artigos grandes sobre literatura, mas a gente compartilha muito da nossa experiência de curadoria de espaços lá fora para publicar. Então, para quem quer publicar no mercado de ficção curta anglófono, a gente faz uma curadoria de lugares que a gente confia, que a gente sabe que são lugares legais, que pagam um valor legal. Quando não pagam um valor muito grande, pelo menos são lugares que têm um reconhecimento, pessoas legais já publicaram, já existe há um tempo. Então, a gente faz uma curadoria. E isso traz bastante gente, assim, a gente tem bastante seguidor lá no Substack que conhece a gente do boletim de ocorrência e às vezes fala isso quando esbarra com a gente na internet ou em eventos. Fala, pô, eu tô sempre lá acompanhando o boletim de ocorrência e tal. Então, e no comecinho do boletim de ocorrência, a gente lançava textos mais pessoais ali nossos e tal. E, cara, foram textos que trouxeram ali muitas conexões legais, sabe? Eu lembro de ter publicado alguns textos que eram muito importantes para mim, né, lidavam com coisas que eram muito sensíveis, e foram textos que fizeram com que algumas pessoas viessem até mim e compartilhassem também a história delas e tal. Então, é uma fonte muito legal de você já estar em contato aí com leitores muito antes de você pensar em publicar um livro, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta que pode sim fazer com que você já vá criando ali um público leitor. E eu acho que, para finalizar, a gente poderia até falar um pouco de como a gente pode ter aí essa ânsia de publicar um pouco, sabe, neutralizada por meio de feedbacks, assim. Então, se você encontra espaços, né, como grupo de autores, nos quais você consegue trocar leituras e tudo mais, a gente tem no Fantástico Guia o grupo de escrita, né, a gente faz isso o tempo todo. É uma oportunidade muito legal de você ter ali, de você tornar aquilo público, mas não público para o público geral. Tornar público num espaço mais controlado. E isso é muito satisfatório. Por quê? Porque você vai trocar experiências, você vai ter ali outros autores comentando sobre as suas histórias. Então, é muito importante ter esses espaços. A gente sempre menciona o Fantástico Guia, porque a gente está aqui no nosso podcast, mas a gente não tem dúvidas aqui de que existam outros grupos de escritores e tudo mais, e a gente incentiva até que vocês criem os próprios de vocês, né? Então, reúnam aí amigos que vocês têm e tudo mais, mas procurem espaços assim, ou criem espaços assim, porque esses espaços, eles podem suprir essa necessidade inicial que a gente tem de publicar, sabe? De ter alguém lendo. E aí, uma vez que essa necessidade inicial está sendo suprida, você acaba também tendo mais tranquilidade em selecionar o que é que você vai realmente tornar público, o que é que você vai publicar. Então, está aí recomendado para vocês, principalmente para quem está começando,
tenham ou criem esses espaços. Sim. Inclusive, a gente tem um episódio sobre leitura beta. Se você não escutou, escute. E eu queria dizer que a minha primeira publicação, que foi Lobo de Rua, nasceu, ela só foi publicada da forma que foi, justamente porque eu tinha um grupo de escritores na época, que era o CAF, Clube de Autores de Fantasia, um grupo onde eu conheci pessoas queridíssimas que estão na minha vida até hoje, Paola, o Lucas, uma galera que eu conheço, o Ariel, um pessoal que são amigos meus, são colegas também, né, pessoas com as quais eu ainda troco muita ideia sobre literatura, que eles estavam lá nesse grupo, e a Paola mesmo, por exemplo, a gente se conheceu porque ela leu a primeiríssima versão beta, alfa, eu diria, do Lobo de Rua, e ela fez um monte de comentário, e eu editei com base nisso, outras pessoas leram também, e aí ele acabou sendo, o Lobo de Rua acabou sendo minha primeira autopublicação, que eu fiz uma autopublicação do meu bolso, ele foi a minha primeira publicação na Amazon, que eu fiz sozinha também, ele foi a minha primeira publicação numa editora independente, que foi a Dame Blanche, então ele foi e ele foi, né, tipo, minha porta de entrada para muitos lugares, assim, muitas pessoas que me conheceram pelo Lobo de Rua, tanto que hoje são o que eu considero, assim, né, meus leitores, quanto pessoas que me conheceram do mercado e que hoje até são meus amigos, né, o Eric Novello, por exemplo, que é um amigo meu, ele era um autor que eu admirava muito e foi por causa de Lobo de Rua que a gente começou a conversar e que hoje ele é meu amigo da gente, né, trocar mensagem todo dia. Então, é legal, mas assim, tudo isso só nasceu, o Lobo de Rua, ele só foi pro mundo depois de eu ter essa... E esse grupo, inclusive, essa ideia de trocar leituras beta, nasceu justamente por isso, porque a gente queria ter feedbacks e a gente não queria sair publicando a história por aí. Então, eu sou muito grata, assim, por ter tido esse começo que foi muito gentil, assim, foi um começo muito... bom para mim, assim, foi um começo que não foi nada traumático, entendeu? Foi um começo muito gostoso, eu acabei não me envolvendo em nenhuma dessas coisas que eu tinha que pagar para publicar e tudo, eu consegui, por ter esse apoio, sem ter o conhecimento ainda na época, eu consegui escapar dessas muitas armadilhas que eu consegui ver depois, já muito mais madura, já muito mais forte em termos de profissionalismo, assim, eu consegui enxergar essas armadilhas e optar por não cair nelas, mas eu já tinha tido uma experiência ali, entendeu? Exato. E se vocês estão querendo fugir de armadilhas, tem também o nosso... Qual é o nome, dona Giana, Verdade, da o Guia dos publicação? Escritores Perdidos. Olha ela tava de bate pronto. Sim, Tá gente, a vendo? gente tem um livro só falando sobre essas armadilhas editoriais, o link vai estar aí fixado também no primeiro comentário. Então, o Guia dos Escritores Perdidos, vocês podem dar uma lida lá, tá bem baratinho, né? Se não me engano, menos de R$10, tá R$7. Sim, uma autopublicação nossa. A autopublicação nossa. Mas tá lá, meus amores, para que vocês leiam e compartilhem com outros autores também, para que a gente faça essa mensagem chegar aí ainda mais longe, e compartilhem também o nosso Efigenialidades, dona Giana. E apoia a gente, ó, eu estou apontando para o link aqui, se você não está vendo, o nosso link é catarse.me/fgenialidades. É isso, meu amor. Então, bora publicar. Beijo para vocês. Bora. E a gente se vê na próxima. Beijo.